Olá, tá começando mais um Papo de Maria e hoje vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, constelação, né, Diego? Seja muito Isso. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, gratidão. E a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos e prosperidade, né? Porque a gente gosta. Sim, e tá tudo ligado, né? Relacionamentos prósperos. Diego, eu me apaixonei quando eu vi o seu perfil. Falei, eu quero ele aqui no Papo de Maria. Vamos falar um pouquinho como você começou essa caminhada da espiritualidade? Vamos. Eu comecei essa caminhada, não era tão jovem assim, eu acompanho muito o teu podcast, então eu vejo que muita gente fala, desde criança, não sei o quê, já senti algo diferente. Eu acho que comigo talvez tenha sido um pouquinho diferente, eu era uma criança normal, assim, sabe? Tinha vários planos pro futuro, eu achava que eu sempre falo isso, assim, que eu ia me tornar professor universitário, porque eu fui estudando para isso, sabe? Eu achava tão bonito, eu admirava essa carreira, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e só quando eu terminei meu doutorado, então já era bem adulto, 20 e poucos anos, que eu senti uma conexão, senti um chamado para fazer um curso de Reiki. Claro que eu sempre gostei dessa coisa mais espiritual, do ocultismo e tal, mas eu nunca imaginei que isso poderia ser um trabalho, por exemplo, para mim. E aí, era sempre algo meio que paralelo. Daí eu fui fazer o curso de Reiki. Quando eu fiz o Reiki nível 1, foi talvez a primeira vez na vida que eu me senti em casa, em algum lugar. Eu lembro que tinha um tapetão, tipo esse daqui, assim, bem grande, aquela roda de pessoas, e ali eu fui me conectando. E depois que eu conheci o Reiki, daí eu nunca mais parei. Isso foi 2018, mais ou menos. E você vem de uma família religiosa? Não. Não, a minha família é católica, né? Fui formado dentro da igreja católica, mas não tem ninguém que trabalhe com isso, assim, pelo menos que eu saiba. Não era uma pauta na família. Não era uma pauta na família, legal. mas a minha avó sempre foi muito religiosa, então eu via muito ela rezando o terço todo dia. E eu sei que depois que eu comecei esse processo de expansão com o Reiki, outras pessoas da família também foram seguindo os passos. Então eu tenho algumas primas que hoje também trabalham com isso, com as terapias, com Reiki, com constelação familiar. Eu acho que estava bem na família, só não tinha sido algo assim tão despertado, mas era uma energia que estava ali. A gente gosta dessa coisa da espiritualidade, sim. Eu acho que sempre existe um ponto de luz na família que traz essa espiritualidade, né? Isso, acho que é isso mesmo. E nas duas famílias, eu tenho uma outra prima da família da minha mãe também que trabalha com isso. Então, sim, tem esses pontinhos ali de luz. Não que as outras pessoas não sejam luz. Sim, sim. Mas tinha ali aquela fagulha. Vamos dizer assim que talvez a gente seja essa ovelha negra, né? Pode ser, pode ser. Exato. Eu, adolescente, eu era fora da casinha, né? Vamos dizer assim, eu dei muito trabalho. Meu filho que não ouça isso, com 17 anos. Mas eu sempre também senti esse chamado, assim, sabia que alguma coisa ali vibrava dentro de mim, que era a espiritualidade. Tá, aí você se encontrou no Reiki. Isso. E aí, a partir do Reiki, tudo começou. Então eu fui pro Reiki 1, depois fiz o nível 2, fiz o nível 3, comecei a dar cursos de Reiki. Aí vivemos a pandemia. E aí foi quando tudo realmente aconteceu. Eu acho que eu percebo isso, acho que as pessoas que vêm aqui também talvez falem um pouco disso, né? Que nesse processo da pandemia teve um despertar muito grande. Tinha um campo ali de energia, parece que estava muito preparado para esse grande despertar. Claro que nem todo mundo despertou. Sim. E o que é esse despertar, né? Despertar para algo que está além da matéria. Porque antes eu só enxergava matéria. Eu achava que a vida era isso daqui, era se relacionar, era pagar conta, era trabalhar, e não tinha nada além disso. E então eu vejo que pelo menos o meu processo de despertar espiritual é esse entendimento de que existe muito mais além disso aqui que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. E que, na verdade, talvez esse muito mais que é invisível, talvez seja isso que esteja direcionando o que acontece aqui na matéria.
E não o contrário, né? E não a matéria tá influenciando no invisível. Sim. Então eu percebi que quando eu comecei a ter essa clareza, e demorou anos, né? A gente vai resumindo agora, é muito fácil, mas durante o processo demora até cair as fichas, né? E até integrar tudo isso. Então eu fui no processo do Reiki. Depois eu comecei a participar de alguns grupos de constelação. Então toda quarta-feira à noite estava eu lá representando nos grupos. Aí fiz a minha primeira constelação familiar, que ela mudou muito, muito a minha visão de mundo. Foi a primeira vez na vida que eu senti, olhando no fundo dos olhos, assim, da pessoa que representava meu pai e da pessoa que representava minha mãe, eu senti um amor e um acolhimento muito grande. Não que não tivesse isso na vida real, mas naquela sessão, eu tô olhando pro tapete porque eu tô lembrando da cena. Naquela sessão, principalmente do meu pai, eu vi o amor no olhar, eu senti que ele me aceitava do jeito que eu era. E ali mudou também. Então a constelação junto com o Reiki, ela foi trazendo uma nova visão de mundo. E eu percebo que a nossa vida muda para melhor quando a nossa visão de mundo muda. Então precisa mudar o paradigma, né? Essa palavra bonita assim que a gente usa. Precisa mudar o paradigma. Eu tenho que mudar a forma como eu enxergo a vida. Sim. Quando eu consigo virar essa chave, que não é uma chave, tipo, é um molho de chaves, são muitas chaves, né? São muitas caídas de fichas, né? Muitas fichas, muito mesmo. E daí quando cai, vira essa visão de mundo, aí a vida se transforma. E ela é uma mudança de dentro para fora, né? Então eu sou muito grato ao Reiki, à constelação. E aí foram vários outros cursos em seguida. Então eu fiz barras de Axis na época, fiz Theta Healing também. Eu sou bem apaixonado pelo Theta Healing, porque eu vejo muita mudança acontecendo rapidamente. E dentro de todos esses processos, a própria meditação. Porque o Reiki exige um processo meditativo, o Theta Healing também exige, a constelação não tanto, mas precisa de um centramento, né? Sim. De um estado de presença para viver aquele processo. Então a meditação, eu sinto que ela está por trás também de tudo isso, de todos esses processos. Pra você poder abrir esse inconsciente, né? Isso. Porque só vai abrir nesse você ponto se zero. permitir. Exato. A pessoa, digamos que eu estou atendendo alguém, a pessoa precisa se permitir, mas eu também preciso estar muito zerado, assim. Porque a gente usa também muito a palavra emaranhados, né, na constelação. O emaranhado, ele foi criado em algum nível, pode ser lá na barriga da mãe, pode ser numa outra vida, para quem acredita em outra vida, pode ser na escola. Eu sou cheio de trauma de escola, por ser gordinho, por ser homossexual, um monte de trauma. Então, um monte de emaranhado. Como que eu vou liberar esses emaranhados? Eu só posso liberar no estado de presença. Porque se a minha mente, a gente até estava falando sobre isso antes, né, de começar, se a minha mente estiver me levando para o passado, eu vou estar muito depressivo, muito vai triste. ficar pensando, né? Pensando. Que minha vida foi assim, porque tudo assim. Eu vou aumentar a carga energética, potencializar a carga energética do emaranhado sistêmico, sei lá, que eu estou vivendo ali. E se a minha mente fica me levando para o futuro, e ela vai levar, porque nós somos ansiosos, né? Ela vai nos levar para o futuro, o emaranhado também vai ganhar mais carga energética. Então, o ponto, eu vou usar uma palavra forte, mas acho que aqui a gente pode usar. O ponto da cura é esse lugar de expansão da consciência, onde a gente zera aquele emaranhado. É como se a gente convidasse aquela energia bagunçada, seja lá onde ela foi criada, não importa. E a gente convida aquele campo de informação para ele entrar na neutralidade. Então eu neutralizo, eu estou resumindo como que são os processos terapêuticos, né? Porque por trás de tudo que um cliente, um paciente, enfim, vivencia, tá esse processo. Eu convido, eu não, né? As pessoas, enfim, a espiritualidade convida a energia bagunçada para entrar num ponto zero, num ponto neutro. E naquele ponto neutro, a cura acontece. E aí eu neutralizei aquele emaranhado, a minha vida começa a fluir. E a cura, ela só acontece quando você começa a entender também o porquê daquele processo, né? Porque a gente só consegue ressignificar e chegar na cura quando a gente
tira um pouco desse véu, né? Porque a gente vive numa caixinha quadrada, escura, e a gente acha, muitas vezes a gente fica nesse... eu sou tadinho de mim. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não fui legal, não foram legal comigo na escola. Então, é sair desse... Na vítima, né? Desse lugar de vítima, né? Eu vejo também que, assim, o Jung falava muito dos arquétipos, né? Eu não sou especialista em arquétipo, mas eu acho muito interessante. É legal. Então, eu trago muito pro meu trabalho também com o inconsciente, como desbloquear o inconsciente, principalmente para as relações como um todo, inclusive vida amorosa. Então a gente tem o arquétipo da sombra. Até tu que trabalhas com as cartas, Sim. né? A gente tem o arquétipo da sombra, a gente tem o arquétipo da vítima, a gente tem vários arquétipos do herói. E todos eles estão aqui dentro. E o arquétipo, ele tem o lado luz e o lado sombra, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, eu dizer, nome tem arquétipo. Tudo tem, né? Tudo tem, E o arquétipo é a linguagem do universo, né? O arquétipo seria a energia primordial, né, do divino. Então, como que o universo se comunica? Ele se comunica através dos arquétipos. Então, a sombra, ela é um arquétipo que está dentro da gente. A vítima também. Então, por exemplo, eu vou olhar para a minha vida e vou me questionar, como que eu estou vivendo hoje? Será que eu estou vivendo muito na vítima? Então, se eu tô vivendo na vítima, tá tudo bem. Porque eu tô com esse arquétipo bem ativado dentro de mim. Mas se eu já tenho consciência que esse arquétipo tá muito ativado, como seria eu mudar o arquétipo? Então, eu criar uma nova história pra minha vida, sabe? Eu tô no arquétipo da sombra, da vítima. Mas como seria eu ir para um outro? Eu ir para sei lá, vou trabalhar como cuidador, eu vou ativar o arquétipo do líder, alguma outra coisa para que eu saia disso. Tem uma lei universal que eu amo, que é a lei das polaridades. Tá. Lá, aquelas leis herméticas do Antigo Egito, Hermes Trismegistus, que falava da lei da polaridade. Então, a lei da polaridade é como se fosse uma régua. A nossa vida, ela tá em cima de uma régua, onde tem uma polaridade aqui, né, uma ponta, e a outra ponta aqui, e várias coisinhas no meio. Então, por exemplo, se eu tô numa polaridade densa, tipo eu vou falar da minha área que é relacionamento amoroso, uma carência emocional. Quem nunca, né? Sim. Nossa, quem nunca sentiu carência emocional e tal. Então eu tô na polaridade mais pesada da régua, na carência emocional. A lei da polaridade fala que para eu sair daqui, eu preciso ir pro outro lado. Eu tenho que entender, que é o que tu falasse antes, na importância do entendimento. Eu tenho que entender que eu estou aqui nessa polaridade e eu posso ir para a polaridade da segurança emocional, por exemplo. Então eu saio da ponta da falta emocional e vou para a polaridade da segurança emocional. Qual é o desafio hoje das pessoas que têm dificuldade de se relacionar? É sustentar a polaridade da segurança emocional. Por quê? E aí entra muito o nosso trabalho, né? Por que a gente não sai da ponta da régua da carência e se joga lá na ponta da segurança? Porque quando a gente era criança, a gente não sentiu segurança. Leva tudo pra infância. Vai pra infância, daí a gente volta lá pra psicanálise, tudo aquilo que estuda muito a infância. Porque a criança não sentiu. Então, na verdade, qual é o arquétipo que tá ativado? É o arquétipo da criança. Da criança abandonada. Abandonada, exatamente, rejeitada. Não olhada. Aí o que essa pessoa vai atrair pra vida dela? Ela vai atrair, vamos pensar numa mulher heterossexual. Ela vai atrair um namorado que vai abandoná-la. Sim. Que vai rejeitá-la, que ela vai sentir. Ou seja, vai ativar nela o arquétipo que tá dolorido. É uma cicatriz que ela tem, que não foi curada, que tá super aberta, cheia de sangue, tá doendo muito. E ela quer se relacionar, e ela vai conseguir. Só que ela vai atrair o cara abusivo, o relacionamento tóxico. Tudo que ela não quer, ela vai viver. Porque aquela desvalorização, né? Total, desvalorização, ela vai se sentir péssima, vai se sentir invalidada. O narcisismo, que hoje em dia todo mundo fala sobre o narcisismo, tá na moda. Aliás, eu quero depois perguntar se você acredita em narcisismo. Tá. Então,
na verdade, a gente atrai o que está muito ativo dentro da gente. Então, a gente atrai o que está ligado ao arquétipo que está mais ativado. Então, se é a criança ferida, eu vou atrair todo um contexto de vida. Para você olhar para aquilo. Para eu olhar para aquilo. Então, o meu contexto é como se ele falasse assim, Diego, o que está ativado em você é a criança ferida. Então, eu vou te mandar, como se Deus falasse assim, né? Eu vou te mandar tudo que vai mostrar para você o que você precisa olhar. Então, todas as minhas relações serão conflituosas. Porque nunca é só a vida amorosa. A pessoa que tá com a vida amorosa muito, assim, eu uso muito a palavra encalacrada, né? Então, tá com a vida amorosa muito encalacrada, ela vai ter outras coisas encalacradas. A carreira, ela vai ter um problema com o chefe, talvez ela tenha muito problema financeiro. Porque, na verdade, não é sobre o amor. É sobre a dor interna, profunda, que está ativada. E a realidade física vai validar a dor dessa pessoa. Então, eu amo a lei da polaridade, porque se eu vejo que eu estou atraindo um monte de conflito, é porque eu estou na polaridade negativa. E eu falo assim, se joga para outra polaridade. Mesmo que você ainda não tenha força. Porque de tanto você... E para isso precisa desse entendimento. Precisa de um guia, né? De um guia. Se Precisa ela não tiver de um guia, é muito difícil. É muito difícil, Mas como que a gente pode se jogar para a polaridade positiva? Por exemplo, da carência emocional para a segurança emocional. A gente pode comandar a nossa mente. Porque se eu não tô no comando da... Eu tô falando várias coisas, a gente vai misturando tudo, né? Porque tá tudo conectado. Bora falar. Se a gente não comanda a nossa mente, ela vai comandar. E a mente mente, né? A mente mente. E como que a mente vai nos comandar? Ou seja, se tu não estás comandando tua mente, ela vai estar mandando em ti. A mente, ela só trabalha com o passado. A mente nunca vai trabalhar na presença, porque não é o papel dela. O papel da mente é proteção, é sobrevivência. Então ela vai olhar e vai falar assim, se a Aline sobreviveu até hoje, vivendo tudo que ela já viveu, então bora repetir. Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. Ela não morreu. Se ela não morreu, é porque tá tudo seguro. Bem. É seguro. Então, tá sofrendo um pouquinho, mas tá seguro. Então vamos imaginar que na tua infância, por exemplo, faltou dinheiro. Não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro pra comer. Beleza. Mas a Aline sobreviveu. Então a mente vai dizer, pra que o universo vai mandar dinheiro pra Aline se ela tá viva mesmo tendo vivido escassez? Então bora repetir a escassez. Porque a escassez é o que ela conhece, que manteve ela viva e tá tudo certo. Sim. E daí eu vejo assim que as pessoas... Porque tu falou algo que me chamou muita atenção hoje, que eu acho que é muito importante mesmo, que é o entendimento. Sim. Porque não adianta a pessoa ir para uma terapia, achar que vai ser um milagre na vida dela, se ela não tiver uma mínima base de que a mente vai levá-la para o passado e que ela tem que comandar a mente, independente da realidade que ela viveu. Então, mesmo que, eu sempre fui traída. E o papel, desculpa te cortar. Imagina. Mas o papel do terapeuta, né, do psicólogo, ou seja lá, o que você procurar, é te conduzir a olhar para essas chaves que você vai girando, né? Exatamente. É difícil você fazer essa mudança sozinha. Claro, assistindo o nosso podcast, pode ser que você tenha uma mudada de chavinha aí. Mas um terapeuta, ele vai ouvir a sua história, né? Não sei como que você faz esse atendimento. Não sei como é a constelação também, depois você pode explicar um pouco. Mas vai ouvir a sua história e ele vai te conduzir, né? Ele vai te levar, olha, e se você olhar diferente aqui, né? Perfeito. E cada pessoa tem um processo cognitivo diferente. Exato. Então, mesmo que a tem pessoa... umas que são mais lentas e tá tudo bem. Tem pessoas que vão levar anos para entender que elas têm que dominar a mente. Tem gente que só de ouvir o podcast, nossa, já entendi. Agora eu entendi por que eu tô repetindo tal padrão. Sim. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tô repetindo um padrão que não tá legal, eu tô e às sofrendo. vezes que não é seu.
muitas vezes não é nosso, mas se a pessoa entende que ela precisa dominar a mente dela, tem várias coisas que a gente não vai ter que voltar lá naquele ponto exato. Porque se a gente tivesse que voltar na origem de todos os emaranhados da nossa vida, a gente não poderia nem fazer esse podcast. Era pra gente estar em casa meditando e voltando e limpando os emaranhados. Então, é entender que, ok, alguns processos emocionais, a gente vai ter que voltar. Porque tem coisas que a gente tem consciência, a gente volta lá, perdoa o sei lá quem, perdoa a família e faz lá, se perdoa. Sabe, alguns processos a gente tem que voltar, um trauma. E às vezes é difícil voltar, muito né? difícil. Muito doloroso, né? Muito. Só que são tantos processos que muitos deles, só de dominar a mente, já é o suficiente para não ficar voltando naquele processo. Então a gente tem que ter essa inteligência de saber, ok, tenho algo aqui na minha superfície, eu sei que está travado porque está ligado a algo que eu sei que aconteceu. Então beleza, eu vou voltar lá junto com o terapeuta e vamos mudar, aceitar aquilo, ressignificar, fazer um processo terapêutico, mas tem coisas que eu não sei. Eu tenho muita cliente que chega e fala assim, nossa, eu já fiz de tudo. Às vezes até comigo, a gente já fez processos longos e o negócio ainda não desbloqueou. Porque já não é mais para ela ficar voltando naquilo. É o momento de ela olhar e falar, agora eu mando aqui. Eu mando na minha casa. Eu digo onde eu quero estar. Então eu tenho que levar a minha mente da polaridade da falta para a polaridade da prosperidade, que é aqui relacionamentos prósperos. E outra coisa muito importante, Aline, é essa coisa da segurança emocional, que eu falei antes, queria só aprofundar mais um pouquinho, porque a gente não teve segurança emocional. De forma geral, né? Muito raro. Talvez os nossos filhos vão ter netos, mas a gente era... Como que era a nossa infância? Tá na moda agora, tá hypado o negócio da adultização, né? Do FELC, que é muito importante. E na constelação a gente fala da parentificação. Quantos de nós que ocupamos o papel de adultos quando éramos crianças, tinha que limpar a casa, tinha que arrumar, tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos irmãos. Isso também é um processo de adultização antes do tempo, né? E isso nos traz... Hoje eu atendo muitas mulheres que viveram esse processo dessa parentificação, que é assumir o lugar dos pais, meio que troca de lugar com os pais, né? E hoje elas não têm segurança emocional. Então, na fase adulta, a gente vai modificando essa realidade. E o entendimento é fundamental. É o entender que, ok, eu não fui uma criança que teve um apoio emocional, que pôde, por exemplo, no meu caso, eu somatizei até o peso, assim, sabe? Tá acima do peso. É somatização de coisas que eu não falava, de emoções que não eram trabalhadas, de não saber nomear os sentimentos, coisas que no nosso passado a gente não sabia. Hoje já é difícil, imagina antes, né? E a gente foi somatizando, o corpo ele guarda tudo. Então uma pessoa que não teve segurança emocional, ela deve, eu diria, não é nem pode, ela deve fazer um processo para que ela consiga virar essa chave, sair da régua do ponto negativo da carência emocional, para que ela se jogue para a polaridade da segurança emocional. A vida dessa pessoa se transforma, seja no campo da prosperidade, seja no campo dos relacionamentos, mas ela precisa entender que algo faltou e que agora, como adulta, ela pode mudar. Então é trazer agora esse arquétipo assim dessa coragem, dessa pessoa, eu falo muito para as mulheres, então dessa mulher adulta que sabe que as dores estão lá e ela precisa talvez aceitar. Eu acho que isso que você acabou de falar, né, dessa mulher adulta, porque também tem muitas, não vou só dizer só mulheres, mas que vivem na frequência da criança também, né, que aí não consegue prosperar, né, que faltou aquele acolhimento e ela fica naquela vibração ainda. Aí o que procura? Relacionamento tentando achar um pai. O pai. Né, que é o relacionamento como tem o nome agora, fugiu da minha mente, quando você está com uma pessoa da família, esqueci o nome. Então isso também faz parte, né, de você identificar o que você está trocando aí. Você está colocando um homem no lugar do seu pai? E você está sendo a menina, a criança,
né? E o Freud, ele usa um termo que eu acho muito, muito bonito, assim, o termo que ele usa. Ele fala assim, a gente tem uma compulsão à repetição. Então essa, por exemplo, né, já que a gente trouxe esse caso, essa mulher que está buscando nos namorados um pai, porque faltou esse pai, e muitas vezes faltou, Sim. ela tem no cérebro dela mesmo, ela tem uma compulsão, ela tem um mecanismo que faz com que ela tenha uma compulsão a repetir sempre a mesma história. Então ela vai terminar com aquele namorado, o próximo vai ser a cópia do pai. E por que o Freud chamava de compulsão à repetição? Porque o nosso inconsciente, ele está buscando a solução daquele conflito. Relacionamento incestuoso. Lembrei. Como? Relacionamento incestuoso. Ah, isso, perfeito. Quando é com a família, né? Então ela tem a compulsão à repetição porque o inconsciente está buscando a solução. Isso eu acho lindo também, ter o entendimento, que é o quê? Se eu repito um padrão na minha vida, é porque eu estou funcionando compulsivamente na repetição. Então, se eu estou nesse mecanismo de repetição, o meu inconsciente está buscando a solução. Então, eu tenho que olhar e falar, o que se repete na minha vida? Por exemplo, a busca pelo meu pai no relacionamento? Então, eu tenho que agora me questionar, qual é a solução disso? E eu vou chegar facilmente na solução. A solução é eu olhar para a minha história... E daí eu vou dar uma possível solução. Tem várias, mas uma que eu acho que é uma das mais efetivas é aceitar. É difícil, porque precisa estar no arquétipo do adulto. A criança não vai aceitar. Mas aceitar... Eu acho que também trazer uma visão desse pai de um outro ângulo. Isso ajuda muito. Por que houve o abandono? O que estava acontecendo com esse pai? Exatamente. Né? Exato. Eu acho que trazer também esse entendimento do que se passava com aquele pai, por mais cruel muitas vezes que tenha sido, ressignificar esse olhar pro pai é o que faz a pessoa ter esse entendimento. Tem né? aquela frase que é muito legal, que é assim, eu não calcei os seus sapatos. Então, quando eu penso, se eu tivesse calçado os sapatos do meu pai, como eu agiria? Exato. Inicialmente, eu posso pensar, eu faria tudo diferente. Mas será? Eu acho que não. Será? Talvez... Poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior. Por exemplo, um pai alcoólatra, vamos pensar assim. Esse pai, ele vai pro mundo e você sabe que seu pai, ele tinha um problema com álcool. Será que ele saiu porque ele sabia que ele estava causando problema para a família? Né? Então é uma visão que a gente tem que pensar um pouco, assim. E o próprio álcool já é uma compulsão à repetição. Exato, porque o que levou esse pai a esse vício, né? Ele teve uma falta gigantesca. Que virou um sintoma. Sim. Então, se eu, hoje, 2025, tô compulsivo numa repetição... Que às vezes nem é álcool, nem é bebida, mas você tá repetindo, você tá comportamento, num comportamento. Uma emoção que se repete. Imagina lá atrás, que não tinha terapia, não tinha autoconhecimento, não tinha nada disso. Então, as compulsões à repetição eram maiores ainda. Então, o entendimento é fundamental. Dá para trabalhar a aceitação, dá para trabalhar a ressignificação, dá para se colocar no lugar. Então, tem várias possibilidades. O que não dá é para ficar parado. Sim. Então, se eu vejo que eu estou repetindo um padrão, faça alguma coisa, busque ajuda, porque pessoas como a gente, por exemplo, estudaram muito tempo para fazer esses processos, né? Mais holísticos, é um processo não só de estudar, mas um processo de de cura. De cura, né? Eu falo sempre, um terapeuta, ele precisa se curar antes de qualquer coisa, porque senão fica um terapeuta que ainda não resolveu suas dores, suas questões. Então, para você se tornar, de fato, um terapeuta que cuida de outras pessoas, você precisa cuidar muito das suas dores. E é muito lugar de fala, né? Então eu só posso ter lugar de fala se eu A gente atrai também muito o que vibra, né? Isso, exato. Então eu só posso falar muito profundamente sobre, por exemplo, um trauma, porque eu também estou traumatizado. Eu só falo hoje sobre a segurança emocional porque eu vivi carência emocional. Eu falo de escassez porque eu vivi. Então a gente fala no nosso lugar de fala. Nosso lugar, dentro que é a nossa da nossa verdade. Experiência. Exatamente. E aí fica fluido, né? Fica muito fácil falar. Não vou ficar nervoso para falar uma coisa que eu não vivi. Não, eu vivi. Então, claro que tem processos que a gente não vai viver, daí a gente vai estudar, por exemplo. Eu não sei qual é a dor de uma mãe. Você vai ter muito diferentes casos, né? Exatamente. Mas a grande maioria vem ressoando de alguma maneira com a gente. Por exemplo, você não foi mãe,
Mas você foi filho. Fui filho, exatamente. Eu vou ter a minha visão, a minha vai vivência do mesmo processo, só que de um outro lugar. É. Muito lindo, né, tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da constelação. Vamos, tá. Vou só falar rapidinho, então, como foi a minha, porque depois que eu vivi a minha constelação, tudo mudou. Tá. Quer dizer que a vida de todo mundo vai mudar rápido, igual a minha mudou muito rápido? Não. Porque, de novo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo mega complexo e profundo, né? E subjetivo. Nossa, a gente é muito subjetivo. Só que no meu caso, o que eu vi? Eu vi porque aquilo é como se fosse um teatro, que não é um teatro, porque nada ali é ensaiado. Mas vamos, para quem nunca viu uma constelação presencial, é como se fosse um teatro, só que tudo se desenrola na hora. E aí entrou no tapete uma pessoa representando meu pai, uma pessoa representando minha mãe, e quando eu olhei, eu nem lembro o tema que eu estava querendo constelar, quando eu olhei, principalmente nos olhos, era uma mulher representando meu pai. Eu senti amor e aceitação. Então aquilo tocou num ponto muito profundo. Então virou uma chave dentro de mim, onde eu me senti incluído naquele sistema familiar. E aquilo teve um reflexo imediato no meu profissional. Eu acho que nem era esse tema que eu estava olhando. O pai é o caçador no mamute, pai, né? Nossa, o pai é o caminho, é o desbravador, o arquétipo ali do caminho para o mundo e tal, que está muito ligado à prosperidade, está muito ligado à matéria, à prosperidade aqui nessa vida material. E aí virou uma chave que, não é que eu me sentia rejeitado pelo meu pai, mas tinha algo dentro de mim, principalmente, meu pai não está mais vivo hoje, mas principalmente em relação à sexualidade. Eu não me aceitava, eu achava que ele muito menos, né? É um desapontamento pra ele. Desapontamento, exatamente. E naquele olhar, parece que tudo aquilo morreu, sabe? E daí eu me senti incluído. A partir Ele estava vivo, né? Tava vivo, E a partir dali, a minha relação com ele mudou. Eu fiquei muito mais próximo. Depois daquilo, ele viveu um infarto e ele ficou internado muito tempo. E como ele ficou internado em Florianópolis, e como a minha família não era de Florianópolis, só eu ia todo dia visitá-lo. E era uma situação muito difícil, igual foi a pandemia, por exemplo, mas que transformou minha vida. Porque foram mais ou menos 20 dias que ele ficou internado, foram 20 dias vivendo uma relação de pai e filho. E graças a Deus foi depois da constelação. Então eu consegui virar essa chave, mudou o jogo, a minha visão de mundo mudou, e eu era servidor público nessa época. E a partir daquela constelação, eu comecei a pensar que talvez um dia eu poderia trabalhar com terapias holísticas, terapias integrativas, porque eu estava muito apaixonado, de novo, como tu falou agora, porque eu vivi o processo. Eu senti em cada célula do meu corpo o que estava acontecendo e pensei, se eu estou sentindo, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho nada mais do que ninguém. Se eu, uma pessoa super normal, consegue viver essas mudanças, qualquer pessoa consegue. Então eu vou ser uma voz no mundo para levar esse olhar para mais pessoas. E aí eu comecei a pensar na transição de carreira. Claro, demorei alguns anos, porque precisava me preparar e tal. É um processo. É um processo. E hoje eu vivo só das terapias holísticas. Então a constelação nada mais é... Eu gosto de simplificar as coisas, não gosto de complicar. Eu acho que tudo que complica, porque não tem ainda um entendimento profundo daquilo. Quanto mais simples é porque a gente já entendeu, sabe? Isso na minha visão de mundo, né? Então eu vejo que a constelação ela é uma abertura de um campo energético, ela abre relações invisíveis, coisas que a gente não vê e não sabe. Então, pessoas, ou bonequinhos, ou objetos, ou copos, ou papéis, não importa. Coisas materiais vão fazer uma mediação entre o invisível e o físico. O Bert Hellinger, que foi o criador, que é muito, às vezes, massacrado por algumas profissões, pessoas, enfim, ele, no final da sua vida, ele começou a falar das constelações espirituais, que seriam as novas constelações, que já é uma abordagem já um pouco mais avançada, mais atualizada, e ele falava que o representante ali em cima daquele campo, ele funcionava como uma ferramenta de mediação. Daí ele até usou uma palavra que eu vou usar aqui, mas para não misturar muitas coisas. Como se fosse um médium. Então, aquela mulher que representava meu pai, que estava vivo na época, ela era uma médium. Ela estava quase que canalizando a energia dele. A energia do meu pai. Porque a vida funciona dessa forma, mesmo que a gente não queira enxergar. Nós representamos papéis. Nós
todos estamos conectados, né? Existe uma teia invisível que conecta tudo. Sim. Não tem como negar isso. Claro que é difícil provar, é mega difícil. Sim. É invisível. Mas veja, a gente atrai pessoas, é um chefe que tem um comportamento parecido com alguém da família, que pega justamente na minha dor do abandono. E aí a minha vida tá toda errada por causa desse chefe. Não tem nada a ver com o chefe. Ele é um médium, ele é um mediador de uma relação que não foi curada muito antes. Perfeito. Então, quando a gente olha para a constelação dessa forma bem simples, a gente começa a enxergar o que está invisível e talvez ressignificar ou aceitar coisas que eram feridas. E aí as coisas vão se encaixando. Então, jamais a constelação vai dizer para perdoar alguém que te fez mal, tem que amar o pai, tem que amar. Não é sobre isso. Sim. É sobre olhar para o que está travado na tua vida e qual é o invisível que está travado. E aí a constelação, como ela faz a mediação do invisível com o visível, ela mostra na matéria o que eu preciso fazer. Qual é a frase ali, o que eu tenho que transformar dentro de mim para destravar. Então, a constelação, quando a gente tem esse entendimento, ela vai fluir muito bem. Agora, como muita coisa vira moda, fica hypado e tudo mais, eu vou fazer só para ver como é, vou fazer por curiosidade, vou fazer porque me falaram não sei o quê. Às vezes a pessoa vai, geralmente a pessoa vai, porque eu também era essa pessoa, sem conhecimento nenhum, sem fazer a menor ideia do que é aquilo, e depois ela fala, não aconteceu nada. Mas não aconteceu, mas não é pra acontecer nada mesmo. É pra tu sentir alguma coisa, sabe? É pra mexer em algo interno, é para mudar uma relação profunda. Então não é para fazer por curiosidade, é para fazer porque existe uma busca para encontrar a origem daquele bloqueio e ao integrar aquele movimento que eu tô vendo, uma mudança vai acontecer dentro de mim. E dentro de mim eu não tô vendo, é invisível. Então é um campo invisível que daí eu vou puxar de novo para a lei hermética, que eu amo, uma das que eu mais gosto, que é a lei da correspondência. E a lei da correspondência fala, tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo. Ou seja, tudo que está dentro de mim, eu vou projetar fora. Então, se houve uma transformação interna, vai haver uma transformação externa. Não espere uma mudança, por exemplo, no relacionamento amoroso, se não houver uma mudança interna. Porque a lei da correspondência, ela já é falada há mais de 4.000 anos. É lá do Antigo Egito, é antes de Cristo. Sim. Que veio esse cara aí, que nem se sabe se foi um homem mesmo, é um ser místico, enfim, que falou, trouxe todas essas 7 leis, e ele falava, tudo que está dentro está fora. Então, para transformar a tua vida, tu tem que te transformar dentro. Então eu tenho que trabalhar no campo oculto, porque a mente ela é invisível, a gente não está vendo a mente, né? Eu não consigo pegar um pensamento. Sim. Então eu vou ter que pegar uma emoção. Então eu vou ter que trabalhar nesse campo invisível e aí sim eu vou esperar, vai acontecer uma mudança, não tenha dúvida. Até falando nesse campo do relacionamento, muitas vezes a gente fica procurando a mudança do outro, né? O outro precisa mudar, o outro tem que mudar. Mas esse movimento só acontece se você traz ele de dentro para fora, né? O outro nunca vai mudar. Sinto informar que o outro nunca vai mudar se não houver uma mudança nossa. Então, se você, por exemplo, está assistindo, está num casamento todo encalacrado, você tá se espiritualizando, está se desenvolvendo, e o marido não tá, isso te incomoda. Ele não vai mudar. Ele pode mudar caso você esteja, de fato, vivendo uma transformação verdadeira e você gere uma mudança no seu campo energético, ou seja, no seu invisível, e essa sua mudança seja tão verdadeira a ponto de conectar com ele e ele se sentir convidado para mudar também, que foi o que aconteceu no meu relacionamento. Eu tô com o Murilo vai fazer 11 anos agora em outubro, é bastante tempo, né? E eu comecei nesse processo do reiki, da constelação, ele não queria, ele não acreditava, ele ria da minha cara. Eu lembro quando eu... Não, acho que foi... Não lembro se foi barras de axis, alguma coisa que ele achava assim, nossa, que absurdo isso. Porque era uma coisa tão difícil até de explicar. E aí, um belo dia, acho que durou uns 2 meses, essa desconfiança dele, foi muito rápido. Quando eu vi, ele chegou pra mim e falou assim, eu tava deitado no quarto, ele assim, me matriculei num curso de constelação familiar.
Eu fiquei chocado, porque nem eu tinha feito curso ainda. Eu só tinha vivenciado ali como representante e tal. E ele começou a fazer curso, ele se tornou professor de constelação. Eu fiz curso com ele, então ele é meu professor de constelação. Que legal. Mas veja, isso só aconteceu porque eu também parei de encher o saco dele. Porque no começo eu falava, Murilo, vamos junto, vamos mudar junto, a minha vida tá mudando. Eu meio que botei ele contra a parede, eu falei, ó, ou vamos, vai terminar. E ele sentiu e ele foi. Então, para quem está assistindo isso, não espere a mudança do outro. A sua mudança vai ser um convite para a mudança do outro. Mas muitas pessoas não vão escolher a mudança. E aí talvez seja o momento de você seguir sua vida. E eu vejo, na minha experiência, que quando algumas pessoas percebem que realmente chegou o momento de seguir a sua caminhada, e ela é uma caminhada talvez sozinha, sem o atual parceiro, logo ali na frente você encontra. E aí você encontra a pessoa certa. Porque vai na mesma vibração, isso, né? vai estar totalmente alinhada a quem você é hoje. Porque talvez esse parceiro, não falando mal dele, porque ninguém tem culpa mas de nada. ele veio pra te levar pro caminho da cura, né? Isso. Ele foi junto até um caminho, ele te ajudou ali, agora você vai, ele fica e aqui você encontra outra pessoa. Então não tenha medo. Muitos relacionamentos melhoram 1000%, porque ela muda e daí convida e ele vai, convida energeticamente, não falando. Falar é péssimo. Ou vai acontecer isso, a pessoa vai caminhar e o outro vai ficar para trás entre aspas, porque o outro que não quer viver esse processo, às vezes ele tá muito mais evoluído que a gente. Eu adoro pensar dessa forma. Sim. Eu tô aqui, nós conversando com a Aline. E a gente acha sempre a gente é o mais evoluído, somos né? super iluminados. Zero. Eu sempre penso, será que eu não amo isso e estudo isso porque realmente eu preciso muito mais do cara que tá ali vendo jogo de futebol, que não tá nem aí pro autoconhecimento, não sabe nem o que é isso? Pode ser. Então, o importante é siga o que é verdadeiro para você, independente do que seja. Uma coisa que eu fiz uma vez, não lembro como que era, mas a gente faz uma contagem assim, não sei se pega a data de nascimento sua com a data de nascimento do seu parceiro, você faz lá, conta, e aí tem que dar um número no final. O meu e do Raul da espiritualidade, que é muito nosso caminho. Então eu e o Raul, a gente veio trabalhar muita espiritualidade. O meu e do Murilo também, espiritualidade. Então, eu acho que é legal também a gente entender o que esse relacionamento faz para que eu trabalhe, né? O que eu tenho que trabalhar aqui? Qual é o campo que eu preciso trabalhar? E agora vamos falar um pouco, tudo bem que o nosso tema é sobre o relacionamento, mas sobre questões assim, por exemplo, uma pessoa que não consegue engravidar, como que é esse trabalho na constelação? Praticamente tudo que está travado, que a gente sente que tem um bloqueio, é possível colocar num campo de constelação para a gente observar. Então a constelação ela é uma observação de um fenômeno, né? Ela é fenomenológica, porque não é uma coisa replicável. Eu fui constelar um tema X, então se a outra pessoa constelar o mesmo tema, vai acontecer a mesma coisa. Claro que não. É fenomenológico. Cada um é uma história, um universo totalmente diferente. Então, eu quero engravidar, não consigo. Eu posso fazer uma constelação para isso, para verificar se isso pode estar ligado a um bloqueio familiar, a um bloqueio de uma geração passada, de alguém que eu nem conheci. Então a constelação, quando bem conduzida, ela pode te mostrar, ela vai te dando indicativos, indícios de onde pode estar aquele bloqueio, mas não é só identificar, porque só identificar não vai mudar nada. É deixar o campo mostrar onde possivelmente começou aquele bloqueio, por exemplo, da gestação, e ali trabalhar a harmonia. Então, como a gente está vendo aquele campo materializado, antes ele estava oculto, ninguém sabia, estava escondido dentro das nossas células, por exemplo, os emaranhados familiares. Eu não engravido por conta de algo que está escondido dentro de mim. Uma memória, por exemplo, ancestral. A constelação ela vai materializar essa memória. Por isso precisa ser muito bem conduzida, porque é uma coisa muito profunda, muito séria, né? Aquela memória materializada, agora o constelador ele vai observar qual é o movimento que a gente pode fazer aqui para harmonizar essa memória que veio à tona. Às vezes é alguém que está olhando para fora do campo, sei lá, está olhando para porque perdeu um filho.
Aí ela perdeu um filho, ficou registrado uma memória de muito trauma, muita dor, e aí depois dela vieram mulheres que tiveram dificuldade para engravidar, porque estavam, eu estou chutando uma hipótese Sim, que nem sim. existe, tá? Porque ficaram ligadas a essa perda que ela teve, daquele trauma. A constelação mostra que tem uma pessoa ali, que ninguém sabe quem é, que está olhando para o chão, que pode ser para a morte de um filho, por exemplo. A gente coloca, por exemplo, uma almofada no lugar desse filho. E essa mulher que estava olhando, ela olha para a almofada e ela vê o filho ali. Tá. Então a gente acessou uma memória. E talvez eu sinta no momento de dizer para ela assim, vê se tu consegues falar para essa almofada, você pertence. E aí ela acabou de falar para o filho dela, que ela estava com muita dor, que ele pertence. Então aquela energia que antes tinha sido excluída por falta de conhecimento, de consciência e tal, foi incluída de volta no coração dessa pessoa, que a gente nem sabe quem é. A constelação, ela gera um efeito na vida da pessoa como se fosse uma pedrinha que a gente joga numa piscina. Então eu joguei uma pedrinha, que foi a constelação, o movimento da constelação. Ela vai fazer um movimento de ondas, Sei. que é o que a gente fala que é a reverberação. Então só o fato de incluir aquela criança lá de 1800, sei lá quando, trabalhou a lei do pertencimento. Eu joguei a pedrinha na piscina. Isso vai reverberar na vida da minha cliente. Como vai reverberar? Vai dizer que um dia depois ela vai engravidar? Claro que não. Pode acontecer, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que ela vai se sentir um pouco mais em paz. Pode ser que as ancestrais vão relaxar. Pode ser que algo se harmonizou ali. A gente não fica buscando o resultado direto. Então constelei, agora eu vou engravidar. Pode ser uma coisa física do corpo dela, que ela vai ter que fazer um tratamento físico. Sim. E aí não tem nada a ver com a constelação. A constelação harmonizou uma energia, uma coisa mais espiritual, mais oculta. O papel daquela pessoa agora é ir olhar para a medicina tradicional, é fazer a terapia com o psicólogo, é fazer o que ela tem que fazer. Sim. Então a gente não exclui nada. São terapias integrativas, né? A gente junta, é sempre trabalhando sempre no pertencimento, a própria lei da constelação. É juntando e nunca excluindo nada. Então eu acho muito lindo o processo da constelação. Quanto mais consciência a pessoa tem, eu acho que mais interessante fica. Porque ela começa a entender o processo, e daí ela solta, ela não controla tanto, ela não fica esperando o resultado imediato. Quanto menos espera o resultado, mais resultado tem. Mais rápido acontece. Sim. Porque não bota expectativa. E por que você acha que algumas pessoas acham a constelação perigosa? Eu acho que às vezes ela é perigosa mesmo. Eu vou ter que concordar com os haters da constelação, porque é muito profunda e exige muito estudo. E exige, assim, um curso de constelação, ele não é um curso de fim de semana, ou não deveria ser. A gente dá curso, a gente tem uma pós-graduação em terapias integrativas, né? E o curso, ele leva quase um ano. Então, assim, é algo bem semanal ali, a gente está sempre ali em contato com as pessoas, treina muito. Para uma pessoa se tornar consteladora, ela já constelou muito, ela já foi constelada muitas vezes, sem nenhuma crítica a cursos mais rápidos. Mas é algo muito sério, muito profundo, a gente está mexendo com vidas. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui tem que ser explicado para uma pessoa, para ela não criar uma super expectativa. Por exemplo, eu vejo que a constelação é muito criticada pelas questões de abuso, de trauma sexual, né? Eu atendo muitas mulheres, então muitas vêm com traumas sexuais para mim e já traumatizadas porque, por exemplo, eu tive que olhar para o meu abusador e dizer que eu perdoo. Mas assim, a constelação nunca foi sobre isso. Isso já é uma distorção, vai passando para frente, já vai distorcendo tudo. Tem que incluir o abusador. Mas como a gente vai fazer essa inclusão? Existem N formas de fazer. Meu pai me abandonou, me xingou, não sei o quê, mas eu tenho que amar meu pai. Não, você não tem que amar o seu pai. Seu pai faz parte. Então, perdão, é um auto-perdão, né? Total, é sempre sobre nós. Porque quando a gente fala sobre abuso, às vezes o perdão é para você, porque muitas das vezes a mulher que foi abusada, ela se sente culpada, Total. ela sente que ela não fez nada por si. Né? Então, eu acho que é trazer esse auto-perdão para dentro, né? E a constelação, ela vai trabalhar
essa é a lei básica da constelação, que é o pertencimento. Então quer dizer o quê? Que tudo que acontece comigo pertence à minha história. Então mesmo que eu tenha sido excluído por um pai, rejeitado por um pai, abusado sexualmente, eu não tenho que incluir aquela pessoa porque ela é maravilhosa. Não é isso. É entender que aquela experiência pertence à minha história. Ela me forjou de alguma forma para eu estar aqui fazendo alguma coisa. Sim. Quantos de nós entramos no autoconhecimento por conta das nossas dores? Que é a nossa potência, A nossa né? potência. Do bullying. Eu sofria bullying por ser homossexual e gordinho. Se eu não tivesse vivido esse bullying, com certeza absoluta, eu não seria terapeuta. Sim. Porque eu só me tornei terapeuta para curar as minhas dores. Suas dores. Exatamente. Então, eu tenho que olhar para as crianças que praticavam bullying e incluir na minha história. Dizer assim, olha, agora eu vejo que de alguma forma eu tive que viver isso. E você acha que a constelação pode entrar, por exemplo, nas escolas? Eu acho que sim, porque já existe, né, a constelação pedagógica, e eu acho que tem total ligação com a relação dos professores com os alunos e dos alunos com a própria escola. Então eu acho que pode entrar, não que vá acontecer agora isso, mas a constelação, ela é, sei lá, tem uns 30, 40 anos de vida, ela é muito jovem ainda. Então tem pouquíssimos estudos, os estudos que a gente tem, eles são muito fracos ainda. Então tem um movimento de pesquisa e tal, mas a gente não pode comparar e dizer, não é válido porque não tem estudo, mas é algo novo, que ainda não foi estudado. Mas levar a terapia para dentro das eu escolas acho que sim. Eu acho que é interessante. É uma boa, né? Porque muitas vezes essa criança, o socorro dela às vezes é a professora, né? Total. Ela tá levando os traumas, ela tá projetando. Às vezes não tem as ninguém, aí ali tem a professora que percebe, né, que tá ali com a criança todos os dias. Com certeza. E ter essa rede de apoio dentro da escola seria muito legal. Claro, né, a gente espera que essa criança tenha uma rede de apoio em casa. Mas não tem. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade, muitas vezes, a rede de apoio dessa criança está na escola, na professora, na diretora. Então, seria muito legal, Sim, né? a gente tem algumas alunas que são professoras de escolas e elas relatam coisas bem interessantes, porque delas levam na vivência delas... E coisas bem absurdas, eu imagino. Sim, e elas, já na filosofia de trabalho delas, elas já incluem esse olhar para a constelação, esse olhar pedagógico mesmo, né? De entender que existe uma história por trás daquela criança. Então, seria interessante que isso fosse compartilhado, assim, esse conhecimento, né? A gente sempre tem uma professora que a gente tem uma lembrança boa. Ou ruim, né? Tem os dois, a lei da polaridade. Eu tenho uma professora chamada Eliana. Não sei o que aconteceu com ela, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, assim. É uma delícia, né? A relação de professor e aluno. Quando ela é boa, assim, Quando é boa, né? E a própria constelação fala dos professores, né? Porque a gente tem na constelação a lei do equilíbrio. Então, por exemplo, todas as relações se equilibram. Por exemplo, eu estou no teu podcast. Então, nós estamos em equilíbrio. Talvez em algum outro momento, quando eu tiver um podcast, eu vou te chamar. E a gente vai deixar isso sempre muito bem equilibrado, né? Agora, a relação de pais e filhos nunca vai se equilibrar, porque o pai e a mãe deram a vida para a criança. Como que a criança vai retribuir a vida? Não dá. Então, o Bert Hellinger, lá nas teorias da constelação, ele falava, a melhor forma de equilibrar um pouco mais a relação de pais e filhos é o filho fazendo algo de muito bom com a sua vida. Vai prosperar, vai ser feliz no amor, assim você já está pagando por esse presente, né? Retribuindo um pouquinho. E professores e alunos também, são as únicas relações que nunca se equilibram. Alunos nunca vão retribuir o conhecimento que receberam dos professores. Então, por exemplo, eu sou professor de reiki, de constelação e tal. O que uma aluna minha, um aluno meu pode fazer de bom para mim, para equilibrar? Fazer algo de bom com esse conhecimento. Só isso, não precisa dar presente, pode dar se quiser, né? Mas é sempre bom, né? É sempre bom, mas não é isso que equilibra, não é o presente. É levar adiante esse conhecimento. Isso é lindo. E aí equilibra. Bom, eu sei que tem um presente aqui pra mim. Tem um presente. Posso já te dar um presente? Claro. Posso abrir também? Pode. A caixa é maior do que presente, tá? É esse aqui, ó. Tem meu nome! Tem teu nome. Que legal! E tem um baralho que eu sei que tu amas, os oráculos. Eu posso abrir? Pode. E aí ele tá totalmente ligado ao que eu falei antes das leis do universo, né? As leis do amor, as leis herméticas lá do Antigo Egito.
Então tem a mandala da Flor da Vida nessa caneca e ela tá frequenciada com códigos. É verdade. Não dá para ver os códigos, mas no desenho da mandala, se olhar bem de pertinho, tá cheio de númerozinho minúsculo, que são códigos Grabovoi de conexão com amor universal. Eu não sei se na tua vai dar pra ver, acho que não. Acho que não dá Tá pra ver. bem pequenininho mesmo. Legal. E aí esse oráculo, ele tá ligado às leis da constelação. Então, são as 3 leis. Ganha até pedrinha. Isso, e as pedrinhas também. Uma do chakra do plexo solar e uma do terceiro olho. Eu vou tirar uma aqui, peraí. E cada carta tá ligada a uma lei universal do amor. Então, é uma mensagem do universo. Vamos ver que mensagem o universo tem pra mim agora. Sim. Adorei o presente. Ai, gratidão. Obrigada. Cheiroso, né? Uhum. Vamos lá. Código da Ordem Sagrada. Lei sistemática da hierarquia. Lei sistêmica, né? Da hierarquia. É sistêmica, desculpa. A vida flui quando você ocupa o seu lugar, nem acima nem abaixo, apenas no seu lugar. E honre quem veio antes. Ressoa muito comigo. E assim, às vezes é desafiador ocupar o nosso lugar, né? É, muito. Primeiro saber qual é o nosso lugar. E depois ocupar. Eu acho que é muito difícil você entender qual é o seu lugar, que a gente fica que é quando a gente sente esse vazio, que a gente ainda não entendeu qual é o nosso lugar, né? E nós, sim, precisamos ter uma tribo, né? Ter pessoas, se sentir pertencente, né? E muitas vezes a gente não se sente pertencente porque você não entendeu qual é o seu lugar ainda, né? E também porque já na nossa origem a gente já vem fora do lugar. Então, assim, hoje, como adultos que somos, a gente tem dificuldade de encontrar o nosso lugar, porque na origem a gente já vem fora. Nasceu fora. Já nasceu fora, porque nossos pais já estão fora. Geralmente, eles já estão invertidos com os nossos avós. Aí a gente inverte. Então, é a filha que vira mãe da mãe, é o filho que vira pai da mãe. Por exemplo, que eu estava te contando, né? O meu pai, ele mais fez o papel de irmão, né? Do que pai, né? E hoje a gente está resgatando esse papel, né? Que é até engraçado, porque a nossa relação foi sempre muito boa. Meu pai é muito tranquilo. Mas eu percebia que ele não se sentia merecedor, assim, de me dar uma bronca. Sabe? Você tá fazendo coisa errada aí. Então, a gente está resgatando isso agora, né? Porque precisa ter esse lugar. Precisa, porque é como se a nossa força vital, ela estivesse somente... Ela é muito grande, mas ela só está em um lugar, que é o nosso lugar. Então, quando eu estou no lugar, sei lá, de irmão do meu pai, por exemplo, a minha força vital é muito baixa. Eu vou sentir um enfraquecimento, pode ser em uma área da vida, mas em algum lugar eu vou sentir fraqueza. Pode ser na vida amorosa. Que no caso das minhas clientes, geralmente elas estão fora do lugar. E eu trabalho com protocolos, né? Então eu não faço atendimento avulso, é muito difícil. Por um pouquinho de preconceito meu, assim, de querer acompanhar mais aquela pessoa, do que só jogar, fazer uma terapia, tchau, e nunca mais ver. Ela vai ter resultado, mas é totalmente diferente, no meu caso, né? E aí ela vem fazer um protocolo, geralmente eu faço protocolos curtos, assim, não fico segurando a pessoa muito tempo. Mas é uma média de 4 a 8 sessões. É difícil passar de 8, só quando a pessoa quer mesmo um acompanhamento longo. Aí ela faz 4 sessões. Já lá na primeira, segunda, a gente já consegue ver onde ela tá posicionada e por que a vida amorosa está travada. Então, na terceira, a gente já posiciona bem ela, na última, ela, tchau, tá tudo bem agora, eu tô leve, tô harmonizada, já destravou a vida amorosa, sei lá o quê. Porque é fácil identificar que a gente está fora do lugar. Como que eu identifico? Minha vida toda está fluindo? Não, então eu tô fora. Simples assim. Então, se eu identifiquei que tem algo que não flui, agora eu tenho que me questionar. Qual é a relação que eu não tô forte, que eu não tô no meu lugar? Eu tô no lugar de filho dos meus pais? Geralmente não. Então é aí que a pessoa já cai, é isso que a gente tem que harmonizar. E às vezes a gente tem que a gente vai encontrar o nosso lugar num lugar de mais
merecimento, de mais abundância. Às vezes a gente precisa enxergar que nós somos maiores do que nos vemos. Então, sei lá, eu vou encontrar minha força vital dando entrevista num podcast maravilhoso. Mas se eu tô fora do meu lugar, eu não consigo nem chegar no podcast. Eu não vou nem ser convidado. Sim. Porque eu vou estar tão fora do fluxo Sim. que eu vou ser invisível. E eu recebo muita mensagem no Instagram de mulheres, sempre mulheres, 99% do meu público é feminino. A mulher procura mais, né? Muito mais. Eu amo trabalhar com as mulheres, sou apaixonado pelas mulheres. Eu fui criado num ambiente de mãe, de irmã, então é muito mais fácil trabalhar com as mulheres. E homens também, mas depende, né? Aí elas chegam assim, Diego, eu vou numa festa, eu me sinto invisível. Sim, você tá fora do seu lugar. Então, todo mundo que se sente invisível é porque está fora do seu lugar, já começando na família. Quando essa mulher se coloca no lugar dela, ela vai ter uma força vital tão grande que nunca mais ela se sente invisível. Aí o novo relato que elas me mandam, depois de fazer pelo menos uma sessão, é: agora eu me sinto magnética. Olha só. Agora eu me sinto olhada. Que interessante. Muito interessante, né? Porque é uma coisa, entre aspas, simples, que é assim, tá, eu tô invisível, então tá, onde que é o meu lugar aqui? Eu começo, só que o que muita gente cai nessa lei aí de encontrar o seu lugar? Na hora de mudar o comportamento. Por exemplo, quando eu constelei a primeira vez, eu estava fora do meu lugar. Eu estava me sentindo era uma sensação, né? Como eu tinha estudado, fiz doutorado, né? Eu me sentia melhor que os meus pais. Porque eles estudaram menos e tal, não, a carreira foi diferente. E aí, não era algo que eu pensava. Sim. Mas se me perguntasse, eu ia dizer, eu acho que eu fui mais longe. Olha a arrogância da pessoa. Ainda bem que isso mudou. O ego gritando, assim, explodindo dentro de mim, cheio de sintoma físico e tal. Mas eu não enxergava, né? Inclusive, só fazendo um gancho para eu não esquecer, doenças e questões físicas são sintomas de estarmos fora do nosso lugar. Então, também é algo interessante, né? Aí, eu comecei a me colocar no meu lugar, comecei a me sentir magnético, comecei a me sentir forte. Mas era isso que eu estava falando antes? Talvez eu fugi, né? Não, a gente tava falando de... A gente tava falando de se sentir no nosso invisível, lugar, né? Isso, se sentir invisível. Então, daí eu fiz aquela constelação, me coloquei no meu lugar, encontrei a minha força vital. Pessoas que se sentem invisíveis. Por que muita gente não consegue se colocar no seu lugar? Sim. Esse é o ponto. Porque ela precisa mudar o comportamento. Então, no meu caso, quando eu vi que eu estava fora, eu tive que seguir um scriptzinho para mudar a minha vida. E esse scriptzinho era: toda vez que eu ia visitar, principalmente meu pai, que a minha treta maior era com meu pai, eu tinha que chegar na casa dele e da minha mãe, e eu tinha que me comportar como filho. E aí, sabe o que comecei a fazer, que a minha terapeuta na época falou? Eu comecei a fazer perguntas do tipo assim... Eu nem queria trocar de carro, vamos supor. Mas vamos supor que eu criava lá na minha cabeça. Ô pai, eu tô pensando em trocar de carro. O que o pai acha? Qual carro que é mais econômico? O que o pai... E aí eu fazia perguntas que eu jamais faria. Porque eu não faria esse tipo de pergunta normalmente. Mas eu comecei a interagir mais para fortalecer esse lugar desse arquétipo de pai, dele, mas dentro de mim. Porque eu não tenho a pretensão de fortalecer meu pai. Sim. Ele já é forte, já é maravilhoso. Assim, nesse sentido de que me deu a vida. Eu tenho que fortalecer dentro de mim. Você. E como que eu vou fortalecer? Mostrando para mim que eu tenho dúvida. E que ele não é meu irmão, não é meu filho, ele é meu pai. E que eu posso pedir um conselho para o meu pai. E quando ele me dá esse conselho, eu fortaleço, eu deixo ele tão grande dentro de mim. E aí quem é que cresce? Eu. Ai, que lindo. Muito lindo, né? E aí, como que eu vou pra uma balada? Não vou mais hoje em dia, mas se eu fosse, mas também nada contra. Pai, pode vir buscar. Eu vou pra balada, vou aqui em São Paulo, aproveitar que tô aqui, vou pra uma balada. Como que eu vou me sentir invisível na balada? Impossível. Eu não vou mais me sentir invisível, porque dentro de mim meu pai tá enorme, a minha mãe tá mega fortalecida, porque eu fiz o trabalho interno. Eu tô grande, não, eu tô forte, porque eu tô no meu lugar de filho. Você tem todas as suas bases, né? Tenho bases fortes aqui dentro. Então eu vou chegar e eu vou estar vibrando diferente. Sim. Então eu vou ser um homem ou uma mulher magnética. Né? Completo, plenitude. Então, quem é que não se relaciona? É quem não tá se sentindo plena.
O magnetismo, né? A gente estava falando da Kundalini antes, que a gente gosta. O magnetismo tá lá embaixo. Porque meu pai tá aqui, que eu não gosto e não aceito e nada. Minha mãe, eu sou mãe dela. Tá tudo fraco, não neles. Nos arquétipos. É muito mágico, né? A gente começa a falar e refletir, nossa. São as chavinhas que caem, né? E como a gente estava falando mesmo, assim, nós precisamos desse guia. Por mais que eu seja também terapeuta e tenha estudado, todos precisamos. Tem coisas que o outro tem uma visão que você não tá tendo. Então, traz, né, essa visão. E é uma visão... O nosso terapeuta, eu também tenho minha terapeuta, claro. O nosso terapeuta, ele vai ter uma visão neutra. Mais neutra, né? A nossa visão, ela tá completamente bagunçada, suja, de julgamento, e você quer sempre colocar em cima, né? Isso, se colocar em cima. E o terapeuta, não, ele tá neutro, né? Como se fosse, ele tá vendo uma pessoa em branco ali. Sim. E ele vai direcionar sempre com... Eu gosto de trabalhar sempre com essas leis. Porque como que eu não vou trabalhar com base em leis universais do amor? Quem sou eu na fila do pão pra achar que eu sou melhor do que o cara lá, o Hermes Trismegisto, lá do Antigo Egito, que decodificou a vida? Sim. Então, claro, eu vou trabalhar com a minha assinatura vibracional, mas eu vou beber dessa fonte, porque essa fonte ela é muito rica. Só esse papo aqui de a gente ter jogado algumas leis, né, já fica muito rico. E os egípcios, eles guardam muito, né? Esses mistérios e essa coisa. Eu acho muito lindo tudo isso. Eu amo, né? A própria as mandalas e tudo mais. É tudo muito mágico, né? Tudo, e eles, são as chaves, eles trabalhavam muito com as imagens, né? O nosso cérebro, ele trabalha até melhor, né? Com esse bater o olho, já tem uma mensagem ali, né? Pra gente finalizar, uma pessoa que ela tem dificuldade de se relacionar, em se abrir para um relacionamento duradouro, o que essa pessoa precisa trabalhar? Eu entendo que cada pessoa, né? Mas o que você poderia trazer pra gente? Olha, eu vou te falar assim, todo protocolo meu, eu vou começar com a família. Porque não tem como fugir da família. Não, tá tudo lá, gente. Às vezes a gente não aguenta mais falar de família, mas não tem como. Tudo lá. Porque é a nossa base. Então, independente de como foi, a base sempre vai ser família. Então, eu diria para essa pessoa, para ela primeiro identificar se ela tá no lugar dela. De filha, de irmã, até na relação com os irmãos. Porque tem lá, vamos supor, tem a escadinha lá dos irmãos, mais velho, né? Eu sou a mais nova, irmã mais nova. Mas eu sou a mais nova e eu prosperei mais. Então, eles pedem dinheiro, eu empresto. Vamos supor, né, que seja isso. Você tá fora do seu lugar. Porque você está tendo um comportamento de irmã mais velha, sendo que você é a mais nova. Pode emprestar o dinheiro, pode ajudar, pode dar conselho, pode tudo. Não é que tem que parar, não é sobre isso. Porque eu odeio radicalismo também, porque não vai funcionar. Claro. Aos poucos, você se coloque nesse lugar de mais nova. Então, faça talvez o exercício que eu fazia. Vá pedir um conselho para o irmão mais velho. Eita, essa aí bateu bem torto, hein, Anthony? Lá. Foi uma direta e reta, hein? Me obedeça. Sou mais velha. Somos irmãos. Que legal, agora que eu tô vendo, são bem parecidos mesmo. Porque se eu não fortaleço meu irmão mais velho, de novo, é um arquétipo, não é o irmão que vai se fortalecer, é você. Sim. Então, se eu coloco ele, o mais velho, no lugar de mais novo ou de frágil, imagina, meu irmão mais velho é viciado em álcool. A gente já exclui essa pessoa como se ela fosse muito inferior, e não existe isso. Ele continua sendo, quando ele tá sóbrio, você vai lá e pede conselho pro bendito do irmão, porque vai fortalecer o arquétipo do irmão dentro dessa mulher, da mais nova. E aí ela vai fazendo os exercícios, ela vai virando as chaves. Quando ela perceber, ela vai estar extremamente magnética.
Porque ela tá com muita vitalidade, porque é tudo sobre energia. Não adianta, a gente tá falando de algo psíquico, espiritual, que é energia. A gente está falando do oculto. Tudo que é oculto é energia. Até a matéria é energia, imagino que não é matéria, é pura energia, né? Então, ela vai encontrando essa vitalidade quando ela se coloca no lugar dela. Só que daí também preciso trazer essa vírgulazinha. Muitas pessoas não conseguem por conta da arrogância, do ego. O ego, ele é muito sabotador, né? Todo mundo vai ter ego, Todo mundo todo mundo tem. É. Ele vai te trazer, vai te colocar num mecanismo de sabotagem. Então ele vai olhar e vai dizer, esse podcast aí nada a ver. Ele tá falando tá falando pra tu pedir conselho pro teu irmão, mas teu irmão nem sabe de nada, o que tu vai perguntar? Só que não é sobre perguntar. É sobre você simplesmente devolver. Dá o poder. Dá um pouco, devolve um pouco do poder da para própria pessoa. Isso, você tem que fortalecer essa escadinha, você tem que estar no seu lugar. Agora, se você é a mais velha e não a mais nova, você não peça tanta coisa para os mais novos. Fique você no seu lugar. Quando você sentir que tem que dar um conselho, dê o conselho sem medo. Porque você veio depois dos seus pais. Você é, de alguma forma, também uma cuidadora desses irmãos mais novos, né? Então, não tenha medo, se coloque como a mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha. Antes eu não sabia disso, eu sempre invertia. Eu sou 6 anos mais novo que ela. Porque a gente tem também às vezes a gente tem uma ação diferente, né? Às vezes um mais tranquilo e às vezes por a gente ser assim, aí a gente troca esse papel. Até pela personalidade, né? Que é diferente. E aí quando começou a virar essa chave dentro de mim, hoje eu vou perguntar alguma coisa pra ela. Eu tenho o maior respeito, como se ela fosse minha mãe. E a gente pode surpreender, né? Porque a gente é tão arrogante que aí a gente pede um conselho e fala, lá vem um conselho de... Não, né? vem o conselho. Aí vem o conselho e fala, poxa vida, hein? Quem diria? Vem o conselho da vida. Porque a arrogância é o ego. Então, para eu pedir o conselho, ou dar o conselho, eu vou ter que tirar o ego. Só de tirar o ego, a minha vida já começa a destravar. Porque o que bloqueia é o ego. Né? Assim, não tô aqui para falar mal do ego, ele tem a importância dele, claro. Só que quem vai te colocar na sabotagem, no padrão de repetição, na repetição compulsiva lá do Freud, é o ego. Ele vai te manter ali onde tu estás, ele não quer que haja uma mudança. Então, tira um pouquinho, varre a arrogância pro lado, crie coragem, entre no arquétipo dessa pessoa corajosa que você é, que já existe, aí muda até a postura, e vá se colocar no seu lugar. Se você é mais nova, vai pedir conselho. Não é só conselho, né? Claro, qualquer coisa. Sim. Mas é uma forma bem fácil de começar a fazer mudar. isso. Com as minhas clientes, eu geralmente passo o exercício que é assim, que é o que eu fazia. Quando for encontrar os pais, peça alguma orientação. Sobre qualquer coisa. E elas voltam todas, 100%, voltam e falam, mudou nossa relação. Porque parece que eles cresceram. E eu também falo, quando olhar principalmente para a mãe, olha no fundo se ela estiver viva, ou olha para uma foto se ela já faleceu. Olhe no fundo dos olhos da sua mãe e tente enxergar a grandeza dela. Quando essa pessoa enxerga a grandeza da mãe olhando nos olhos, essa mãe fica gigante dentro dela. Imagina uma mulher que tem uma mãe gigante dentro. Ela é muito magnética. Ela é uma mulher muito nutridora, ela é uma mulher cheia de energia vital, ela é uma mulher criativa, ela tá com o feminino dela completamente equilibrado. O que mais a gente vê hoje? Mulheres com masculino. Muito masculina, né? Muito. Porque a mãe tá pequena. E então essa coisinha de se colocar no lugar muda tudo. Isso é só uma lei, né? Isso é só uma partezinha de todo o trabalho terapêutico que dá para fazer. Eu trabalho com 10 leis, mas essa é uma vírgula de tudo. Ai, maravilhoso. Eu queria outro podcast, porque tem muito assunto, mas o nosso bate-papo já acabou. Passou bem rápido, né? Eu tenho Enfim, eu tenho uma vizinha, né? Que, assim, às vezes eu fico indignado com essa vizinha. E que ela tem a palavra... ela deprecia demais o filho. Aí eu,
ficou vizinha, terapeuta. Eu pensei, nossa, e ela é muito masculina. Uhum. E aí eu fico pensando, vem fazer terapia. E geralmente são pessoas que não querem, né? Mas para uma pessoa que sofreu muita Depreciação. É isso, dos pais. Como essa pessoa pode se colocar no seu lugar e crescer também esse pai? Porque, né, vamos falar a verdade, né? Eu vou te falar, assim, o que funciona muito pra mim e pras pessoas que eu atendo. Então, não vai funcionar pra todo mundo, mas é meu lugar de fala, porque é a minha experiência. É trabalhar a aceitação. Então, assim, eu não vou poder mudar uma mãe que me maltratou, que me invalidou e tal, não vou mudar. Mas se eu olho pra minha história e eu começo a trabalhar, porque a aceitação, ela é uma virtude, né? Eu vejo ela assim como uma virtude humana. E eu entendo que falando bem filosoficamente, todo ser humano tá aqui para desenvolver virtudes. Só para isso, assim, só para isso. Só isso já é a vida, né? A gente tá aqui para trabalhar a fraternidade, a compaixão, o amor, tudo isso, né? Pra gente crescer na escadinha do ser humano, do processo evolutivo, da iluminação e tal. Então, a aceitação, para mim, é uma dessas escadinhas, que é bem difícil. Então, é eu olhar pro meu passado traumático, dessa pessoa que me invalidou, me depreciou. Como seria eu olhar e falar, eu aceito. Eu não vou mudá-la, eu não vou me mudar, não vou mudar a nossa relação. Eu vou só aceitar que foi desse jeito. Então eu vou começar a olhar para minha vida daqui para frente, porque agora eu aceito. Enquanto eu não aceito, mas é difícil, né? É bem difícil. Você deixar o que passou. É bem difícil, mas aí tem técnica que a gente acelera. Tá. Eu trabalho com uma técnica que é a reprogramação mental, para trabalhar a aceitação, e junto 14 dias de repetição. Entendi. Intensivão. A pessoa fica em casa, ela é intensivão, ela vai repetindo uma lista de downloads ali, de informações sobre aceitação, e aí nesses 14 dias ela é como se ela criasse, ela cria um caminho neural novo. Tá. Isso é uma ciência, né, que estuda virtologia. Tá. Então, dentro desse processo específico da aceitação, eu uso essa técnica da virtologia para em 14 dias criar um caminho novo no cérebro dela, e aí ela muda toda essa visão. Só que ela não ressignificou nada. Porque muito se fala sobre ressignificação também. Não é ressignificar, é aceitar. Porque ressignificar, eu vou ter que me botar no lugar da mãe, vou ter que vivenciar. Sim, e é um processo. É muito difícil. Pode levar uma vida. Aceitar, não, minha mãe foi assim, show de bola. Eu aceito. Só que precisa pelo menos 14 dias. Não é só aceito e deu. Sim. Tem que mudar o cérebro, os neurônios do corpo. Tá. Então eu faria esse processo de aceitação para que eu possa me colocar no meu lugar e trazer energia vital para minha vida e me tornar magnético e todo mundo vai me olhar. Então é isso, porque a criança que foi... No final, todo mundo quer ser olhado. Todo mundo quer ser olhado. todo mundo quer ser visto. Porque falando de relacionamento... Seja a mulher, por exemplo, que já está no relacionamento, ela quer se sentir o quê? Vista pelo marido. Sim. E quem tá solteiro, solteira, quer ser visto... Pelo mundo. Pelo mundo. Opa, então todo mundo quer. Solteiro. Independente de onde esteja. E esse ser visto é o magnetismo. O ser visto também é uma linguagem, um símbolo, que poderíamos, se estivéssemos trabalhando com prosperidade, seria o dinheiro. Sim, você quer ser visto pela prosperidade, né? Exatamente, porque o dinheiro vem com convite, ele vem com proposta. Com alianças, com networking. Vai sair um negócio aqui legal. Esse networking, então, o ser visto é um símbolo. Vai valer para relacionamento e prosperidade. E saúde, a gente não falou de saúde hoje, vamos deixar pro próximo. Tem muito uma coisa que a gente não falou. A gente não falou de saúde e a gente não falou do narcisista. Isso, esse é profundo. Mas vai ficar para o próximo. Combinado. Porque senão eu também vou te atrasar. Não, eu tô bem tranquilo. Tô por ti. Mas a gente marca um outro porque são assuntos profundos. Muitos assuntos, né? Muitos assuntos. E são assuntos necessários, né? Ser debatido, conversado, enfim. A gente vai ter outros assuntos aqui. Bom, gratidão, né? Gratidão, amei. Muito obrigada por ter vindo, ter esse bate-papo leve, né? E deixa um recadinho pro pessoal que está nos assistindo, essa câmera aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu quase não falei de uma coisa que é o lema da minha vida. Então eu vou deixar esse recado. Assim, na minha visão de mundo, tudo... Então, na minha visão de mundo, que não é a visão de mundo de todo mundo, tudo se resolve
com amor. Porque lá no comecinho, assim, nas primeiras frases que a gente trocou, eu falei que quando a gente está vivendo conflitos, emaranhados e palavras bonitas aí para dizer que a gente está encalacrado na vida. Todo encalacramento, ele só se resolve com amor. Então o amor é o quê? É um espaço de aceitação, que a gente acabou de falar, ali dos 14 dias trabalhando a aceitação. Ele é um espaço de neutralidade e ele é um espaço de não julgamento. Então eu só posso solucionar uma dor emocional profunda, tipo assim, só tô atraindo homem lixo, né, tóxico, abusivo. Eu só vou resolver isso quando eu parar de julgar a minha própria história de vida. E aí eu vou olhar para o pai, vou olhar para a mãe, vou fazer todo esse passo a passo, que tem todo um passo a passo dentro dos protocolos terapêuticos, mas vai ser através do amor. Então, 100% da minha crença, do meu trabalho, de tudo que eu faço, é baseado no amor. Então, tem gente que fala, eu vou aprender na dor. Claro, a gente aprende na dor também. Mas é muito legal o trabalho no amor. E ele já existe. Então, quem escolhe trabalhar com amor, siga o caminho do amor, que é o caminho da luz. Então, e eu sou muito privilegiado, porque eu sei que sempre que eu estou falando sobre isso, tem uma equipe, uma egrégora junto falando, e a minha egrégora, que está em mim, enfim, é a egrégora do amor. Então, eu sei também que eu trabalho com relacionamento amoroso, não porque eu amo e é o que eu mais amo, não é só isso. É porque essa egrégora, ela veio para falar de amor. Não do amor romântico. Sim. Do amor real. Que é o amor que não julga. Outro, né? Isso, que olha pro outro e fala, nossa, eu te amo. E assim, a gente sabe que também é desafiador. Sim. Porque o ego e o julgamento são barreiras tão grossas que para tu enxergar o amor, geralmente nessas vivências presenciais, coletivas, ou até online, mas com grupos, é mais fácil acessar o amor, porque se abre a gente falou também sobre retiros, né, grupos antes, né, e como isso é importante, muito, né, nos porque grupos a gente sai dessa frieza que é você viver o dia a dia, né, as redes sociais também traz essa distância muito grande, né. As redes sociais, eu uso, né, o meu trabalho é todo nas redes sociais hoje, mas vamos pegar um TikTok, um Instagram da vida, eles criam barreiras muito grandes, é muito mais difícil vibrar no amor quando a gente está utilizando as redes sociais. Eu acho que a gente pode montar um workshop aqui em São Paulo. Vamos? Eu topo. Fazer um encontro, né? Para sentir esse calor, né? Para a gente poder falar mais sobre isso e com as pessoas. Eu acho que vai ser muito legal. Vamos fazer. A gente faz alguns lá em Floripa, mas inclusive eu e o Murilo já tinham conversado. O próximo tinha que ser em São Paulo. Então bora, então, vai o ser universo comigo. Já mandou. Vamos. Fechou. Fechado. Bom, é isso. Você terminou seu recadinho? Terminei. É isso, gente. É sobre o amor. Vibre amor. Se você percebeu, eu não sei vibrar amor. Peça ajuda aos universitários. Algum terapeuta holístico, com certeza, já sentiu, tem um lugar de fala, tem a vivência do amor. Nem que seja num curso que essa pessoa fez, essa pessoa vai te ajudar. Se quiser falar comigo, com a Aline, porque a gente sabe bem, né, o que é o amor. Sim. Bom, gratidão para quem assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, gratidão mesmo. Eu sei que você faz parte dessa grande família aqui. A Aline Rosa, as minhas rosinhas, se dizer assim. Deixe um comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho, mande as suas sugestões de pautas e até o próximo bate-papo no Papo de Maria. Tchau, tchau.